O Arte na Tela de hoje apresenta a história da artista plástica Djanira da Mota e Silva, através da exposição Djanira, cronista de ritos, pintora de costumes, coleção Museu Nacional de Belas Artes, apresentada pelo Museu dos Correios em Brasília e em São Paulo. Vamos nos aproximar da produção artística de um dos nomes mais importantes da arte brasileira do século XX. Ao lado de Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, foi considerada como uma das grandes damas da arte brasileira. Djanira projetou construir e desenvolver uma arte nacional e assim fez. Trabalhou com xilogravura, gravura em metal, desenhos para tapeçaria e azulejaria. Sou Daniela Matera, sou museóloga, atualmente coordenadora técnica do Museu Nacional de Belas Artes. Bom, meu nome é Gesiel Júnior, eu sou pesquisador, moro e vivo em Avaré, terra natal da pintora Djanira. E a descoberta dessa informação me motivou à pesquisa nos últimos 20 anos para tentar resgatar a vida e a obra dessa importante pintora do Brasil no século XX, na própria história municipal. Essa exposição ela foi pensada inicialmente para o espaço de Niterói, Centro Cultural Niterói, em 2014, que era os 100 anos seriam 100 anos da Djanira. E aí a coleção do Belas Artes, como são 813 obras, então assim, e já tiveram várias exposições da Djanira no próprio Belas Artes, né? Então a ideia era realmente traçar uma nova narrativa dentro daquela coleção. Então por isso assim que a minha intenção foi justamente trazer essa coisa da Djanira antropóloga, da Djanira cronista, né, que vai a campo justamente para tentar apreender esse cotidiano, né, mas de forma lírica, de forma poética. 120 obras, entre telas, desenhos e gravuras. Djanira nasceu em Avaré, interior de São Paulo. Foi uma criança muito adoentada, digamos assim. Os pais acabam se separando e ela fica na casa de uma vizinha até que ela vai para o sul, para a casa da avó. Depois, na juventude, essa avó, Dona Elizabeth Pliger Job, a trouxe de volta a Avaré. Em Avaré, ela teve uma infância rural, viveu na roça. A artista transpõe para a tela aquilo que permanece em sua memória. Djanira aprendeu a plantar e a colher café. Essa experiência a inspirou a traçar mais tarde uma de suas obras mais reconhecidas, Cafezal. Djanira contraiu tuberculose, ainda jovem. Ela passou uma fase da vida internada num sanatório em São José dos Campos. E foi nesse sanatório, gravemente doente, em que ela decidiu reproduzir um retrato de Cristo no Calvário. E ela, a partir dali, começa a se interessar mais ainda por arte. Em diversas declarações que ela deu durante a vida, ela disse que ela seria pintora nem que, enfim, o mundo caísse, desabasse. Ela tinha isso. Tanto que uma outra coisa que alguns autores afirmam é que a avó dela chegou a fazer belas artes na Áustria. Então, assim, talvez a arte já estava no sangue da Djanira, né? O primeiro marido era marujo e sempre ia ao Rio de Janeiro. Então ela se mudou para o Rio, foi morar nos Altos de Santa Teresa. Aqui vemos o Rio de Janeiro, o cenário que ela contemplava da janela de seu apartamento em Santa Teresa. Djanira, embora tenha nascido em Avaré, claro, é uma artista que viveu no Rio
a maior parte de sua vida e também se apresentava como uma artista carioca. Essas imagens que nós podemos ver da fase final de Djanira. Foi a última obra, é um tríptico que compõe a visão que ela tinha de Santa Teresa, mostrando a Baía da Guanabara, a cidade que ela muito amou e que representou para ela certamente uma das expressões da arte brasileira. Djanira sempre teve uma preocupação em vida, motivar outros artistas a colaborarem, a criar uma arte nacionalista, criar uma arte que pudesse divulgar o Brasil. Eles abrem uma pensão em Santa Teresa, onde ela recebe alguns artistas, entre eles o Aimé Marcier, que acaba dando aula para ela. Eu acho que isso fortaleceu mais ainda o contato que ela estava tendo com outros artistas. Chega a fazer algumas aulas no Liceu de Artes e Ofícios, no Rio de Janeiro, mas, enfim, podemos dizer que, na verdade, ela era autodidata. O Aimé Marcier, refugiado, sem condições, disse para ela assim, vamos fazer um trato? Eu não tenho onde morar, não tenho onde comer, você me dá a pensão e eu te ensino o que Djanira depois foi chamar de a cozinha da pintura. Artisticamente, ela foi se descobrindo aos poucos. Era uma autodidata. Estudava muito depois, desenvolveu todo o seu estilo ao passar dos anos. Mas ela teve esse princípio assim, aprendendo com outros artistas da sua época que viviam ali no Rio, como Milton da Costa e o Aimé Marcier, por exemplo. Ela continua com a pensão e, para aumentar o dinheiro, ela acaba fazendo trabalhos como costureira, alguns remendos. Tanto que tem uma obra chamada A Costureira, que eu costumo brincar que é a gênese da Djanira artista, né? É uma obra muito bem trabalhada por ela. Ela havia ficado viúva, porque o marinheiro morreu, o navio dele foi bombardeado durante a guerra, os submarinos nazistas torpedearam e ele morreu nesse incidente. E com isso a Djanira ficou livre para se dedicar à arte, porque o marido era contra a essa atividade. Já convivia com esses importantes nomes da arte brasileira e a partir dali fez suas exposições e teve uma chance que brotou para ela de ir aos Estados Unidos. Viveu 2 anos na América do Norte, sofreu bastante por causa das dificuldades da língua, mas teve uma chance. Expôs em Washington e naquela ocasião a mostra foi visitada por Eleanor Roosevelt, a ex-primeira-dama, que à época assinava uma coluna no Washington Post. Fez lá um comentário positivo da artista brasileira e ela voltou ao país consagrada internacionalmente. Sofrida, vivida, guerreira, coragem a vida inteira, as mãos, os pincéis descobertas, milagres, as portas abertas, divina menina. Na década de 40, ao mesmo tempo em que se envolvia com as formas geométricas, Djanira utilizava em suas telas tons sombrios, como o cinza e preto. Da vida nas cores de Djanira, virá, revira e revela os nossos amores de Djanira. No próximo bloco, a busca de Djanira em recriar o ambiente de trabalho de alguns ofícios, como o de minerador e carvoeiro. Nos temas das pinturas dela, ela simplesmente não fazia de cabeça, de inspiração, né? Ela tinha essa coisa intuitiva dela, mas, por exemplo, quando ela quer pintar os mineradores de carvão, ela vai para o sul, ela fica lá. Não saia daí! No Arte na Tela de hoje, estamos apresentando a vida da pintora Djanira da Mota e Silva. Seus trabalhos são marcados por um olhar lírico de cenas comuns do cotidiano.
na década de 50, a forma de pintar de Djanira se transformava. As cores ora vibravam, ora graduavam do branco ao cinza. Djanira foi uma artista peregrina, uma pintora, digamos, ambulante, andarilha. Ela quis fazer a arte brasileira, mas precisava conhecer o Brasil. Ficou amiga, por exemplo, do Jorge Amado. Jorge Amado a levou a pintar uma tela na própria casa dele em Salvador. E ele um dia caracterizou bem a obra da Djanira. Ele dizia: a obra de Djanira é o Brasil. Foi em Salvador também que a artista conheceu José Chau da Mota e Silva, o Motinha, com quem se casou. Só para vocês terem uma ideia, embora ela assine apenas Djanira, ela teve 3 sobrenomes diferentes. Nasceu registrada Djanira Job Paiva. Job, da Áustria, Paiva, do sertão brasileiro, né? Depois ela se casou com esse marinheiro, assinou por um tempo Djanira Gomes Pereira. Ela ficou viúva, se casou pela segunda vez e herdou o segundo nome, Djanira da Mota e Silva, que vem desse psicanalista baiano, que foi quem a ajudou realmente a construir a sua arte a partir do momento que a acompanhou e a motivou a percorrer o Brasil. Mas em casa, em Santa Teresa, onde ela manteve a maior parte da sua vida o seu ateliê, era ali um recanto em que ela se reservava e usava da mistura das cores. É claro que a gente não vê só óleo, a gente vê também crayon, caneta, lápis, usava de todos os recursos para poder traduzir o que trazia dentro dela de amor ao país. Na exposição Djanira, cronista de ritos, pintora de costumes, coleção Museu Nacional de Belas Artes, apresentada pelo Museu dos Correios em Brasília e em São Paulo, 120 obras permitiram uma viagem pelos temas que permearam o universo criativo da artista. Ela queria retratar o Brasil e o povo brasileiro. A ideia é vê-la como uma antropóloga mesmo, que ao invés de fazer textos sobre... ela tem um trabalho visual, né? Uma cronista visual, né? Outro enfoque marcante, que sem dúvida nenhuma se destaca na obra djaniriana, são o que ela chamava de odes ao trabalho, ou seja, homenagens aos trabalhadores. E para a composição dessa obra, isso exigiu que a pintora se deslocasse às minas de carvão, tanto em Minas Gerais como no sul do Brasil, em Santa Catarina, onde ela esteve. Ela quis descer para saber quais eram as condições de trabalho desses brasileiros. Aliás, essa exposição chama-se Pintora de Costumes, né? Cronista de Ritos. Então ela escreveu uma crônica da cultura brasileira expressa de norte a sul. Então a gente costuma dizer que a obra da Djanira é uma espécie de inventário da essência brasileira, né? Porque ela realmente conseguiu em vida começar pelo seu amor ao país, pintar o Brasil nas suas cores, pintar o Brasil nos seus ritmos, pintar o Brasil nas suas crenças. Djanira foi rotulada muitas vezes como pintora de arte naif, a arte ingênua. Mas a artista afirmava que ela poderia ser ingênua, mas a sua arte não. As cores eram intensas em suas telas, carregavam detalhes de uma terra chamada Brasil. Uma mulher com uma força intuitiva muito grande, ela captava muitas coisas. Então, os traços inicialmente foram comparados aos pintores primitivos. Não, ela ao passar dos anos vai mostrar que os seus traços, que as suas características, a força cromática da sua obra era muito sofisticada, né? Existe um geometrismo
estão ali inseridos as medidas e de uma maneira que nos surpreende, porque ela conta a história da vida brasileira usando de muitos artifícios que tornam a obra dela muito longe do primitivo, né? Ela é uma artista característica do período modernista. O Circo, esse é o título de uma obra da fase inicial da pintora Djanira. Ela ainda guarda alguns traços, cores muito acentuadas. Alguém fala de uma fase sombria, mas na verdade não é o circo há alegria. E observem que ela já usava da geometrização dos seus traços. A gente vê aqui figuras retangulares, círculos, que mostra, claro, traduzindo um aspecto do folclore brasileiro presente na realidade circense. O vento é o aprendiz das horas lentas, traz suas invisíveis ferramentas, suas lixas, seus pentes finos, cinzela seus castelos pequeninos, onde não cabem gigantes contrafeitos, e, sem emendar jamais os seus defeitos, já rosna descontente e guaia de aflição, e dispara a outra praia, onde talvez possa assentar seu monumento de areia e descansar. Cantiga para Djanira, de Paulo Mendes Campos. A Djanira é um nome referencial na arte brasileira. Essa exposição oportuníssima mostra o valor da Djanira como aquela que soube pintar o Brasil de uma maneira apaixonada. Ela herdou as vertentes naturalistas do Pansetti, da Tarsila, né? Tinha essa preocupação em começar a construir uma arte que caracterizasse o Brasil, né? A apresentação dessa mostra aqui, por exemplo, fala que a pintora de Avaré mostrou ao mundo o lirismo do Brasil, que ela era uma mulher simples, uma mulher de origem cabocla, mas que conseguiu, a duras penas, para você ter uma ideia, ela sofreu 18 cirurgias. Era uma mulher que dizia que tinha um corpo doente, mas uma mente sã. Então ela superou muitas provações pessoais para poder construir toda essa obra que o Museu Nacional de Belas Artes no Rio guarda muito, é o depositório da maior parte das obras da Djanira, né? Eu penso que no século XX, sem dúvida, nós não conseguimos compreender a história da arte brasileira sem antes passar e dar um espaço digno para a obra da Djanira. A beleza da vida nas cores de Djanira virá e revira e revela os nossos amores de Djanira. Virá admira a beleza da vida nas cores de Djanira. Virá e revira e revela os nossos amores de Djanira. Virá admira a beleza da vida nas O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.